Olá, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Vamos dar início, a mais uma aula deste que é o melhor componente de todos, o componente de História. Eu sou a professora Júlia Nascimento e serei a responsável por levá-los, a essa viagem gostosa que é a construção do conhecimento histórico. Então, na aula de hoje, vamos ao objeto de conhecimento. Na aula 12, temos como objeto de conhecimento a independência dos Estados Unidos da América. De detalhamento, nós temos o conceito de Estado, nação e território. Colonização inglesa na América. Esse é o momento, então, que você separa o seu material, se concentra para fazer as anotações. É sempre muito importante quando a gente estuda alguns conceitos, é sempre muito importante quando a gente consegue aplicá-los, à nossa sociedade de uma forma geral e compreender que tem histórias que direta ou indiretamente vão nos afetar. Então, vamos à nossa aula de hoje. Então, gente, vamos primeiro conseguir compreender, do que se trata a aula de hoje. Nós vamos chamar alguns aspectos ali da colonização inglesa na América, Quando a gente fala América, por mais que nós pensemos, geralmente a gente associa a América ao continente americano, Mas quando a gente fala América nesse contexto, estamos falando sobre as 13 colônias inglesas, ali na América do Norte, tá bom? Parte ali de cima do continente americano. Vamos falar um pouco dessa colonização, tá? Citar ali o processo de independência para a gente conseguir contextualizar os conceitos importantes na nossa compreensão, tá? E posteriormente a gente retoma aí a divisão da colonização inglesa para a gente conseguir compreender, Afinal, estamos falando de uma das maiores potências mundiais, como ela se estruturou, pelo menos em seu princípio, tá bom? Então vamos dar início à aula falando sobre esse processo de colonização da América. O processo de colonização da América do Norte, ela que era lá de cima do continente americano, deu-se início a partir da instalação de 13 colônias, que eram povoações fundadas pelos britânicos. Vou falar para vocês que quando a gente se referir à palavra britânicos, estamos falando, dos ingleses, da Inglaterra, ali, galerinha do Reino Unido, tá bom? As colônias eram administradas por governadores nomeados pelo rei inglês. Então percebam aí, como é que era dividida a administração nessas colônias inglesas. Existia uma assessoria de uma assembleia eleita por colonos. Colonos é o nome que vai se dar, tá? As pessoas que vêm para a colônia, então serão chamados de colonos, tá? Que era denominada para o recolhimento de tributos. Quando vocês se depararem com a palavra tributo, refere-se a impostos, tá, gente? Pagamento ali para essa administração. A questão é que, desde o início, as colônias inglesas na América tiveram, autonomia política e administrativa, se comparadas aí ao modelo espanhol e português. O que eu quero dizer com isso, tá, gente? Bem, quando os colonos eles vieram para cá, eu vou já mostrar uma imagem para vocês, eles vieram aí em busca de liberdade, de maior qualidade de vida, vou já falar sobre isso, mas eles vão se dividir nessas 13 colônias. Por mais que nós falemos, as 13 colônias inglesas, vocês têm que entender que elas faziam parte ali de uma mesma nação, uma mesma ideia de nação, tá? No caso, tinham características em comum, que as fazia serem pertencentes ali ao mesmo grupo, tá? É importante salientar isso daí. Agora deixa eu mostrar uma imagem para vocês. Bom, aqui a gente tem a imagem do embarque dos peregrinos. Peregrinos vai ser o nome dado aquelas pessoas que vão fugir, vão sair ali da Inglaterra em busca de uma melhor qualidade de vida na América. Temos aí, então, vocês percebam que é uma vestimenta diferenciada, Tem ali algumas proteções em metal, Vocês percebem um livro aberto que, possivelmente, estamos falando aí de uma espécie de Bíblia, Então, percebam aí que está muito, essa imagem ela está bem ligada ao aspecto religioso, tá bom? Então, deixa eu falar para vocês a respeito da chegada dos colonos, tá? Olha só, teremos 3 aspectos, tá, que vão culminar na vinda dos peregrinos
tá, para a América do Norte. Gente, não esqueçam que estamos falando do contexto das 13 colônias americanas, tá? 13 colônias inglesas ali na América do Norte, tá bom? Que vai ser o primeiro. A ideia das grandes navegações. Ah, professora, mas as grandes navegações não estavam associadas a Portugal e Espanha? Sim, estavam, né? Que eles vão percorrer o mundo e vão acabar encontrando uma nova terra chamada de Novo Mundo. Só que os outros estados nacionais, né, os outros países, eles ficaram de olho também, né, nessas conquistas, né, nessas novas oportunidades de investimento nessas novas terras, um novo mundo, né? E aí, nas primeiras oportunidades que eles tiveram, já tinham ali, né, a presença de corsários, de piratas, eles conseguem chegar a esse território que ainda não tinha sido prioridade da Espanha em ocupar, né? A Espanha ela vai ocupar ali mais a parte da América do meio ali, na Mesoamérica, né? Por conta do ouro, metais preciosos e afins. E aí o que acontece? A Inglaterra ela já consegue ali entender que existe um território, né, em que pode ser desenvolvido algo, tá bem? O segundo aspecto serão as guerras religiosas, tá? Nesse navio que vem, né, vieram vários navios, tá? Mas a gente vai dar destaque a um navio chamado Mayflower, ou Flores de Maio, né? Esse navio, ele vai trazer esses peregrinos, né? E aí eles vêm justamente por conta de uma busca de uma liberdade religiosa, né? Por quê? Porque eles eram puritanos. Puritanos era o nome que se dava aos calvinistas, né? Já havia passado por uma reforma protestante a Europa, né? Isso, estou falando de 1620, século 17, tá bem? Que é quando o navio Mayflower chega ali nas 13 colônias inglesas, e eles estão fugindo de uma perseguição religiosa, tá? A monarquia absolutista anglicana, né, afinal o anglicanismo ele foi desenvolvido, né, na Inglaterra ali pelo rei Henrique VIII, né? Em algum outro momento vocês estudarão esse contexto do desenvolvimento da igreja anglicana, tá? Porque vai ser algo que é bastante citado na história. Ele começa a perseguir, né, católicos, batistas, presbiterianos, puritanos, calvinistas, né? Então, eles buscam essa fuga aí para a América em busca de uma liberdade religiosa. Então, percebam porque na imagem, né, a gente tem aspectos religiosos. E teremos um terceiro fator, que é a lei de cercamentos, tá? A Inglaterra ela vai lançar uma lei onde se vai haver uma privatização das terras, né? As terras que antes eram comuns aos camponeses, que eles podiam ir e produzir o próprio sustento, não eram donos das terras, mas conseguiam produzir naquela terra, né? Por conta do processo também de revolução industrial, posteriormente eles vão, né, privatizar essas terras, então vai fazer com que essa população, né, tanto migre para as cidades, né, saiam do meio rural e vão para esse meio urbano, quanto, né, façam essa migração internacional, né, que é a saída lá da Inglaterra para chegar até a América. Então, o processo de colonização ele vai se dar primeiramente nesses três aspectos, tá bom? E lá, quando chegarem, vão começar a divisão administrativa, nós teremos as 13 colônias que serão divididas em Norte, Centro e Sul. Ah, professora, mas por que essa divisão? Bom, porque teremos climas diferentes nas regiões, vegetações diferentes nessas regiões, então percebam que vai haver, nesse momento, né, alguns estados eles vão desenvolver aspectos econômicos diferentes de outros, por conta desses aspectos, né, de solo, de clima e afins, né, e isso vai acabar gerando alguma contenda. Enfim, dando um salto na história nesse momento de colonização, de povoamento, né, ali, porque eles vão buscar uma colonização de povoamento. O que isso quer dizer? Que ao contrário da de exploração, eles vão buscar de fato um desenvolvimento ali naquela terra, né? Então vai haver uma estrutura bem diferente do que foi a estrutura do Brasil, que foi uma colonização de exploração, né? Que a gente vê ali, por exemplo, que quando os europeus chegaram em 1500 no Brasil, a gente não teve uma colonização de desenvolvimento. Buscou-se o máximo de produtos a serem explorados para sustentar a economia portuguesa, né? Nas 13 colônias inglesas vai ser diferente.
Vai haver ali um povoamento, né? Uma colonização de povoamento. Então, vai haver um desenvolvimento maior, tá? É importante salientar isso daí. Posteriormente, né, lá no século XVIII, lá para 1775, eles vão conseguir ali se organizar e no segundo congresso da Filadélfia, né, fazer ali o seu processo de independência da Inglaterra, né, muito por conta de impostos, tá? A Inglaterra, ela vai buscar impor uma retirada muito grande de impostos nessa época, né, através de suas leis. E não vai ser bem visto. A primeira vai ser a lei do selo, né? Vai ser uma lei que vai impactar muito a questão econômica dos colonos e também somada às ideias iluministas, eles vão passar ali a reverberar ideias de independência, tá bom? E aí eles vão conseguir se organizar e lutar contra a Inglaterra. Ah, professora, mas por que a Inglaterra, sendo um país, né, pioneiro da Revolução Industrial, tão bem desenvolvido no capitalismo e tudo mais, né, vai aumentar tanto os impostos? Por conta de guerra, né? Os antecedentes da independência americana vai ser a Guerra de 7 Anos, entre outras guerras. Então, assim, por mais que você vença uma guerra, entrar numa guerra, né, sempre gera muitos custos. Então, a Inglaterra, por conta de luta por território, né, acaba gastando muito e vai se voltar para suas colônias para aumentar, né, os impostos ou tributos, né, como a gente já usou nessa aula. É importante que a gente consiga se familiarizar com o termo, tá bom? E a partir dali, então, né, em 1776, vai se criar ali, né, a primeira Constituição, né, a ideia da Declaração da Independência ali, e teremos com o George Washington o primeiro presidente americano, tá? Então percebam aí que tivemos, então, né, uma colonização nas 13 colônias inglesas. Vai haver uma estrutura administrativa, uma organização que no século XVII, né, que no próximo século, no século XVIII, vai culminar numa independência da Inglaterra. Então, entendam como a ideia de ter tido uma colonização de povoamento vai fazer com que haja uma estrutura, né, para, de fato, uma independência em pouco tempo depois. Ah, professora, mas um século é muito tempo. Na verdade, para a história, nem tanto, viu, alunos? Para a história, realmente, nesse processo de independência de um outro país, né, um século pode ser bem pouco, tá bom? Então, vamos dar continuidade falando agora de alguns conceitos. Vamos ver os conceitos de Estado, nação e território. São fundamentais para compreender a organização e a estrutura de uma sociedade. Ah, professora, mas não são a mesma coisa? Não são a mesma coisa, tá? Vamos já ver o que cada um significa. Cada termo representa uma dimensão específica da soberania e identidade de uma região ou país. Como assim, professor? Eu ouço tanto essa palavra, soberania. Soberania quer dizer o poder que aquele, né, o poderio que tem ali aquele local, né? Você ser soberano significa que você é poderoso dentro das suas próprias características, tá? Então, você dizer que o seu país é um país soberano quer dizer que ele tem o seu poder e que esse poder deve ser respeitado, né? Dentro ali do âmbito político, jurídico, social e afins, tá bom? E a questão da identidade é uma coisa, quando a gente fala no nível estadual, né? Ou seja, de Estado é maiúsculo, né? Pátria e nação e essa ideia de identidade, precisamos entender que essa ideia de que todos fazemos parte do mesmo território, da mesma nação, ela é uma ideia que ela vai ser construída, né? E a gente pode usar, por exemplo, símbolos para construir essa ideia de identidade. Então é importante que a gente consiga compreender que aqui estaremos estudando conceitos, tá? Conceitos ali, o significado das palavras, mas que dependendo do local em que estamos, ele pode ser aplicado de uma forma ou de outra. No processo de independência do Brasil, por exemplo, né, se houve uma busca muito grande de trocar a bandeira imperial, né, posteriormente na República, né? Porque lembra que no processo de independência nós não viramos automaticamente República, tá, gente? A República ela vai ocorrer bem depois. Mas no processo de República, né, pós-independência, quando a gente se torna República,
contra uma monarquia, né, quando acaba a monarquia ali na figura de Dom Pedro II, depois de 50 anos de Dom Pedro II, vocês percebam que a gente vai ter uma reestruturação da bandeira. Por quê? Porque se tem aquela ideia de, nossa, vamos trazer uma bandeira diferente agora, que o Brasil é república, para que as pessoas associem que houve uma mudança de governo. Então percebam que essa ideia de identidade, de pertencimento, ela é uma ideia que vai acabar sendo construída, né? E aí quem são os responsáveis por isso? Em geral, a administração daquele país, tá? Então vamos voltar a estudar os conceitos, falando agora sobre o Estado. Percebam que eu estou falando do Estado com E maiúsculo, tá bom? Não estou falando de federação. Por exemplo, se formos voltar a falar sobre o Brasil e eu falar que nós temos 26 estados, estou falando de federações, tá? Nós temos 26 federações e um distrito, né, e um distrito federal, né, que são os estados, mas são estados com E minúsculo, tá bem? Ou com E maiúsculo, estou falando aí de uma organização política, tá bom? O Estado é uma entidade política soberana, ou seja, que tem o seu poder ali, né, implementado, com um governo que exerce autoridade sobre um território específico e sua população, né? Estou falando, então, do governo de um país. Ele possui o monopólio legítimo do uso da força dentro de suas fronteiras. Por quê? Porque ele tem que fazer a ideia da proteção, tá, gente? O uso da força é aquele controle contra qualquer ameaça interna ou externa. Não é algo pessoal, tá? E geralmente é reconhecido como uma entidade legalmente organizada, né? Perceba que o termo legalmente refere-se à questão legal, à questão jurídica, tá bem? Ele é composto por instituições, leis e estruturas governamentais que regulam a vida da sociedade. Nosso conjunto de leis dá-se um nome para isso, né? Nós chamamos de Constituição. Constituição é o conjunto de leis que regem uma sociedade, ou seja, que regulam de que forma o ser humano, né, o ser social, deve se comportar na sociedade. E caso ele não se comporte, dentro dessa Constituição, nós também temos as punições, né? Então, se você não se comporta de acordo com o que é regido, né, as leis daquela sociedade, você é punido e, em geral, você é afastado da sociedade, se tornando preso, né? Enfim, dando continuidade aos conceitos, vamos falar sobre nação. Uma nação refere-se a um grupo de pessoas que compartilham características culturais, históricas, linguísticas, étnicas ou religiosas e que se identificam como uma comunidade. Percebam, então, que do aspecto político que vem a noção de Estado, agora nós temos um aspecto que é mais pessoal, né? Não necessariamente algo de um grupo que está dentro do mesmo território. Estamos falando de grupos que se identificam enquanto nação e que não necessariamente estarão juntos. Dando continuidade ao nosso texto, a identidade nacional pode transcender as fronteiras do Estado, ou seja, podem ir além das fronteiras da administração política, né? Eu posso fazer parte de uma nação e não estar necessariamente no mesmo território ou no mesmo estado que aquela nação, que aquele grupo de pessoas aos quais eu me identifico, tá bem? E muitas vezes as nações podem estar distribuídas em diferentes estados, ou seja, né, outros países. Nem sempre um estado é composto por uma única nação, o que pode levar a questões de nacionalismo e autonomia, né? Então percebam aí que a ideia de nação ela vai além do que uma estrutura geográfica, né, ou de uma questão política. Ela tem a ver com o processo identitário. Eu me identifico, né, de alguma forma com um grupo específico. Falando desse aspecto geográfico, vamos falar agora sobre o território. O território é a área geográfica, aí a gente está falando sobre estrutura, tá, gente?
dentro das fronteiras de um estado. Fronteiras aí, né, são as limitações, ali as linhas, né, imaginárias que a gente vai ter determinando que aquele espaço faz parte, né, de um território. Ele inclui não apenas a superfície terrestre, mas também as águas territoriais, o espaço aéreo e, em alguns casos, pode se estender além das fronteiras físicas, para incluir embaixadas e consulados em outros países. Não sei se já ouviram falar, mas quando a gente fala de uma embaixada ou um consulado de outro país, mesmo estando, né, em um país diferente, é um local onde se segue as leis e as regras daquele país ao qual, né, o consulado faz parte. Então, se nós estamos no Brasil e nós temos um consulado de Portugal, né? A Polícia Federal, por exemplo, ela não consegue entrar nesse consulado. Por quê? Porque é um consulado que seria um território, né, ali de Portugal dentro do Brasil. Né? Então, percebe que essa ideia de territorialidade ela vai abarcar aspectos políticos mais referentes a uma estrutura geográfica, tá? A questão do espaço mesmo, não pode ser invadido ali por outro país, porque aquele não faz parte do território nacional, tá bem? Perfeito. Dando continuidade ao nosso texto, o controle sobre o território é uma característica central do Estado soberano e independente. Então, perceba aí que estudamos 3 conceitos, né? A ideia de Estado está muito atrelado à questão da administração política, da soberania, né, do lugar. O conceito de nação, que não necessariamente é algo que vai te delimitar um espaço específico, né? Mas sim uma questão identitária, com aspectos que vão te fazer parte de algo, de um grupo, tá bom? E o de território, que em geral, né, é uma questão mais geográfica, mas é claro, né, terá também um aspecto político, caso estejamos falando de algum consulado, né, um local fora daquele território específico, dentro daquelas fronteiras, tá bem? Vamos dar continuidade à nossa aula agora falando do processo de colonização americano. Falei para vocês, né, sobre a chegada dos peregrinos e da vinda, fugindo ali de aspectos religiosos, né, questão da lei dos cercamentos também, questão das grandes navegações. Agora nós vamos entender, né, como é que ficou a administração lá na América, né, nas 13 colônias inglesas. As colônias do Norte e do Sul também vai ter centro, tá, gente? Mas vamos, nesse momento, dividir entre Norte e Sul, para depois eu falar para vocês sobre a Guerra de Secessão, tá? Dos Estados Unidos desenvolveram características distintas ao longo do período colonial. Quando a gente fala período colonial, eu me refiro ao período das colônias, tá, gente? Porque depois, quando passar ali pelo processo de independência, não será mais colônia, tá? Principalmente devido às diferenças geográficas, econômicas, sociais e culturais. A gente vai ver como a questão econômica, né, ou seja, do desenvolvimento, produção, distribuição de bens e serviços, né, que é o que a gente chama de economia, ela vai afetar a política e a forma com que essa economia vai ser desenvolvida. De que forma? Vou mostrar para vocês como é que era dividido o Norte e o Sul. Tá bem? Então, vamos falar primeiramente das colônias do Norte. Teremos na colônia do Norte, nas colônias, né, que eram algumas, uma economia diversificada, tá? Então, havia muitos aspectos manufatureiros, tá, no Norte, pequenas propriedades agrícolas, uma sociedade mais igualitária, tá? Uma ênfase maior na educação, e a religião como base da organização. Um destaque nas colônias do Norte também é que elas já passam a trabalhar com um trabalho assalariado, né? Geralmente era comum nas colônias o trabalho, a mão de obra escrava. E as colônias do Norte elas já vão trazer esse aspecto bem mais, como eu posso dizer, moderno para essa época, né? Do trabalho assalariado. Nas colônias do Sul, nós teremos como características a economia agrária baseada em
plantations. O que é o plantation? Era uma técnica que envolvia alguns aspectos, tá? Como, por exemplo, a monocultura, ou seja, geralmente se plantava um tipo só, né, de produto. Nesse caso, em geral, era o algodão, tá? A mão de obra escravista, né, ou seja, utilizava a mão de obra escravizada, que já vai ser um componente, inclusive o principal componente, né, contra as colônias do norte, porque a colônia do norte já tinha uma postura um pouco mais contra nessa mão de obra escrava. Temos uma inclinação maior ao mercado externo, né? Então eles produziam matéria-prima para venda desse mercado externo, e era tudo baseado em latifúndios. O que são latifúndios? Grandes espaços de terra, né? Justamente para esta produção. Tá bem? Então, plantation ela vai ter essas 4 características que as colônias do sul, por conta, né, de terem terras mais férteis que as do norte, conseguem desenvolver. Teremos também grandes propriedades e estrutura social hierárquica, tá? Ou seja, uma divisão entre grupos onde uns vão se tornar politicamente mais importantes que outros. Menos ênfase na educação formal, percebam outro aspecto que é contrário, né, do que é apresentado nas colônias do norte. Uma sociedade baseada na escravidão, né, lembra que vai ser o aspecto principal aí nesse contexto, e uma religião menos central na vida cotidiana. Então, o que a gente vai ter aí de danoso posteriormente? Por mais que daqui a pouco a gente vá ver os impactos sociais, tá? Eu queria chamar a atenção para vocês. Não é o conteúdo da aula, necessariamente, mas que posteriormente o norte e o sul eles vão entrar em conflito, justamente por conta dessas características, tá? A ideia da escravidão ela vai ser tão central que o sul, né, no momento de votação, vai ser contra a candidatura de Abraham Lincoln, né? E aí, justamente por considerá-lo um abolicionista, né? E aí, por conta disso, vai se haver uma guerra civil americana. Quando a gente fala em guerra civil, alunos, estamos falando de uma guerra dentro do próprio país, tá? Uma guerra civil americana chamada Guerra de Secessão, ou seja, guerra de separação, onde o Sul vai deixar claro que não tem interesse em abolir seus escravos, né, seus escravizados, logo preferem separar. O Norte, no entanto, né, é contra essa separação. Então, eles vão entrar em conflito. Tá? E aí, neste conflito, o Norte, por ter um desenvolvimento maior, né, mais evolutivo, se referindo a armamentos bélicos, ou seja, armamentos de guerra, né, por ter podido também fechar ali os portos da região sul, enfraquecendo o comércio e o desenvolvimento do sul. E um último aspecto, contar também com escravizados que fugiram do sul para o norte, para lutar ao lado deles, né, o norte vai vencer. E aí não vai haver essa separação entre norte e sul, né? E tudo isso vai ser gerado por conta da Marcha para o Oeste, que vai ser um outro evento bem importante no contexto americano, que é o momento em que eles pegam, além da parte litorânea das 13 colônias inglesas, eles passam a invadir um maior território, né, indo mais internamente ali para a região que eles estão, da América do Norte, né? Então, a marcha para o oeste, ou o termo em inglês, né, Far West, ou o momento em que o Brasil, né, abrasileirou o termo chamando de faroeste, né, nesse momento eles vão começar a discutir qual vai ser a política que vai ser levada, né, para esse território, né, que será conquistado ali pelas 13 colônias inglesas, né, já independentes. E aí há, né, essa disputa de poder e o norte acaba vencendo o sul, tá bem? E aí o Abraham Lincoln ele vai assinar a 13ª emenda que ele vai libertar os escravizados, né? E aí vai ocorrer a libertação, a abolição da escravatura norte-americana. Mas já fui muito mais além ali do que proposto na aula. Vamos dar continuidade falando dos impactos sociais entre norte e sul. Temos, então, as colônias do norte e do sul nos Estados Unidos, durante o período colonial, apresentando aí, né, diferenças importantes em termos de economia, sociedade, cultura e modo de vida, né? Percebam muito pela questão geográfica também, tá?
Essas diferenças regionais foram um fator significativo na formação das identidades culturais e sociais das colônias do Norte e do Sul, e suas ramificações influenciaram ao longo da história dos Estados Unidos, né, como eu falei para vocês. Então, alunos, essa foi a aula de hoje. Espero ter podido colaborar aí um pouco mais para o conhecimento de vocês. Estou me despedindo nesse momento e até a próxima aula. Tchau, tchau.